Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Hoje nós vamos ler o livro de Mateus, do capítulo 26 ao capítulo 28. Capítulo 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todas essas palavras, ele disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia. Versículo 4. E consultaram-se entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Mas eles disseram: não durante o dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento muito precioso, e derramou sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas vendo isso, seus discípulos indignaram-se, dizendo: qual o propósito desse desperdício? Versículo 9. Pois esse unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isso, Jesus lhes disse: por que afliges essa mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que essa mulher fez para a memória sua. Então um dos 12, chamando Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: o que me dareis e eu lhe entregarei? E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento ele buscou a oportunidade para traí-lo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos vieram até Jesus, dizendo: onde queres que prepararemos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, ao tal homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12, e enquanto eles comiam, disse: na verdade eu vos digo, que um de vós me trairá. Versículo 22. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? E ele respondendo disse: o que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: Mestre, sou eu? Ele disse: tu o dissestes. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei todos dele, porque isso é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis por minha causa essa noite, pois está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos os homens se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo que essa noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que não pudesse vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. Ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: Ó meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então o que traía lhe deu um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele. Segure-o rapidamente. Versículo 49. E logo aproximando-se Jesus, disse: Salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse: Amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo sua mão, puxou sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então Jesus disse-lhe: Põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada hão de perecer com a espada. Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Versículo 55. Naquela mesma hora, disse Jesus à multidão: Saístes como um ladrão, com espadas e bastões para me prenderes? Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que seguraram a Jesus conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo, mas não achavam nenhuma. Sim, embora viessem muitas falsas testemunhas, não achei nenhuma. Por último, vieram 2 falsas testemunhas e disseram: Esse homem disse: Eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou e lhe disse: Nada respondes? O que esses testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64. Disse-lhe Jesus: Tu o dissestes. Contudo, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Esse blasfema, falando, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que pensais? E ele respondendo, disseram: Ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e espancaram, e outros feriram-no com palmas das suas mãos, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio. E aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizer. E ele, saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Esse indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: Eu não conheço o homem. Versículo 73.
Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe dissera: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Capítulo 27. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E eles, maniatando-o, levaram-no e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: eu pequei traindo sangue inocente. E eles disseram: o que é isso para nós? Veja você isto. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcar-se. Versículo 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no tesouro, porque são o preço de sangue. E tomando conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado de o campo de sangue até ao dia de hoje. Versículo 9. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: eles tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E Jesus ficou em pé diante do governador, e o governador lhe perguntou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quantas coisas testificaram contra ti? Versículo 14. E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles os escolhessem. E eles tinham então um preso famoso chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás, e para Jesus ser morto. O governador lhes respondeu, dizendo: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: o que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? Eles todos disseram: seja crucificado. E o governador lhes perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue dessa pessoa justa, vede vós. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás e, tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados e, despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate. Versículo 29. E eles trançaram uma coroa de espinho e a colocaram sobre a sua cabeça. E em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. E depois de o terem zombado, tomaram-lhe o manto e puseram-lhe as suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. E saindo, eles encontraram um homem Cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber.
E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eles repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Versículo 36. E sentando-se o guardavam ali, e puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e nós acreditaremos nele. Versículo 43. Ele confiou em Deus. Liberta-o agora, se ele quiser, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E cerca da hora 9ª bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, meu Deus, por que tu me abandonastes? Alguns do que estavam ali ouvindo isso diziam: Esse homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo a uma cana dava-lhe de beber. Os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. Jesus, novamente, bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 57. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus, e ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue, e José, tomando o corpo, envolveu-o em pano limpo de linho e o deitou no seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentados defronte do sepulcro. No dia seguinte, que seguia o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: Ele está ressuscitado dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Versículo 65. Disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, e ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram e tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Capítulo 28. No fim do Shabat, quando começou a amanhecer, o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, remover a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui,
porque ele está ressuscitado, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Versículo 7. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos. E eis que vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. E reunindo-se eles com os anciãos e tomado o conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto nós dormíamos. Versículo 14. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Assim eles pegaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. E esse dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Aqui nós finalizamos a leitura de hoje, e que Deus abençoe o nosso dia.